Então é isso, minha rapaziada. Vamos lá, vamos falar de Fluminense nessa quarta-feira, que algumas notícias que aconteceram de terça para quarta, nesse início de manhã e tarde de quarta-feira, trouxeram algumas notícias boas, algumas notícias interessantes para a gente estar trazendo aqui para vocês. E assim, é sempre muito bom estar falando de Fluminense com você que está aí do outro lado. Já vou pedindo logo nesse começo do vídeo, deixa aquele curtir, se inscreve no Quintal Tricolor, deixa aquele comentário lá no final que é muito importante, segue a gente também nas outras redes sociais, procura o Quintal Tricolor, você acha a gente em qualquer lugar e ativa o sino para não perder notificação, tá? E vamos falar de Fluminense, não vamos enrolar muito não, vamos deixar você que está aí do outro lado informado. Acho que grande parte da torcida já sabe que John Arias recebeu recentemente uma proposta do Galatasaray, lá da Turquia. Mais uma vez eles estão tentando tirar o John Arias do Fluminense. E mais uma vez o Fluminense, muito bem feito, recusou a proposta. Foi muito bem feito por parte do Fluminense isso. O Fluminense recusou uma proposta que chegou de 12 milhões de euros para tentar levar o John Arias. E o Fluminense não aceitou, o que é mais importante nisso tudo, tá? Só que acredito que pouca gente saiba disso, tá? Mas existe internamente um acordo para que caso chegue uma proposta de uma grande liga, onde o John Arias continue aparecendo, onde o John Arias continue jogando seu futebol e mostrando para o mundo esse futebol dele, de que se chegar uma proposta de uma grande liga por aproximadamente 10 milhões de euros pela parte que o Fluminense detém, é para o Fluminense ouvir e o John Arias também, consequentemente. Só que isso é uma informação extraoficial, algumas pessoas que circulam ali em Laranjeiras, lá no CT Carlos Castilho, trouxeram essa informação pra gente. Claro, não tem nada confirmado, é um boato que rola, mas, caso seja verdade, eu acredito que o John Arias só aceite mesmo isso, porque ele tem um sonho de jogar na Europa. Só que ele também tem um sonho de seguir na seleção dele, tenho certeza disso. E ele não quer ir para uma liga menor, onde ele não vai ser visto, onde ele não vai jogar futebol. Onde ele até vai jogar futebol, mas não vai ter a mesma visibilidade que, por exemplo, tem no Fluminense, que está sempre em evidência. Não à toa de 2022 para cá, pode colocar no chat aí se você quiser, nos comentários. Tem algum meio-campo no futebol nacional que esteja jogando mais do que o John Arias? Algum meio-campista de 2022 para cá? Se tiver, pode colocar aí. E isso aqui eu tô falando sem ser clubista, tá? Admiro o futebol do Rafael Veiga, admiro o futebol da Arrascaeta. Comigo não tem essa não. Pode jogar em outro clube. Se tá jogando bola, a gente elogia mesmo. Não tem essa. Só que o John Arias está jogando mais que os dois de 2022 para cá, sem dúvida alguma, rapaziada. Então, o John Arias segue com o Fluminense, o John Arias permanece em Laranjeiras, o que é muito importante pra gente. E eu espero que ele fique aqui com o Fluminense até a próxima Copa do Mundo. John Arias, fica aqui. Quer visibilidade? Quer aparecer? Quer que o mundo saiba quem é o John Arias? Fica aqui até a próxima Copa do Mundo. Fica aqui com a gente. A gente vai estar aqui te dando todo o suporte, te apoiando, acreditando em você, indo para o Maracanã fazer festa para te ver jogar. Quem sabe você não possa virar o maior, ou quem sabe um dos maiores ídolos do Fluminense. Já tem Libertadores e Recopa. Imagina ganhar mais uma Libertadores agora. Mundial ano que vem. Faz uma campanha do caralho no Mundial. Imagina. John Arias vai perder essa oportunidade? Perde não, John Arias. Fica aqui com a gente. E minha rapaziada, mudando de assunto agora, a gente vai falar sobre defesa. A gente vai falar sobre Fábio, mais especificamente, que são uma matéria, como vocês podem ver aí, estou compartilhando a tela, sobre o Fábio, sobre o momento do Fábio da defesa, lá no jornal O Dia, e eu achei interessante trazer para vocês. Defesa do Fluminense se ajusta e Fábio é menos exigido. Tricolor tem área mais protegida e goleiro faz menos defesas, além de sofrer menos gols. Eu acho que não é coincidência. Não é coincidência, só que eu vou continuar a matéria aqui e já eu trago minha opinião, tá? Com a melhora da defesa do Fluminense, Fábio toma menos gols e diminui o número de defesas. Fábio é o terceiro goleiro que mais fez defesas no Brasileirão, com uma média de quase 4 defesas por jogo. Na matéria está aqui 3,7 por jogo. Mas passou a trabalhar menos graças ao bom desempenho da defesa do Fluminense, com apenas 3 gols sofridos nos últimos 5 jogos, contando Libertadores. O jogador de 43 anos precisou defender 9 bolas, lá ele, média de quase 2 finalizações defendidas por jogo. Não é coincidência, rapaziada. Alguns fatores colaboram, mas como eu já li a matéria, eu vou deixar a matéria terminar aqui, ó. Mais sólido com a chegada de Mano Menezes,
E a estreia de Thiago Silva, o tricolor passou a ter a força defensiva como um trunfo, inclusive protegendo melhor a área. Prova disso são os últimos 2 jogos, contra Atlético Mineiro e São Paulo. Aí aqui eles pegaram um recorde lá do SofaScore, onde a matéria do SofaScore traz da água para o vinho. É o Fluminense no Brasileirão de 2024, após a chegada de Thiago Silva, o monstro. Com ele em campo, a equipe melhorou muitos números e saiu do Z4. Com Thiago Silva, a média da nota do Fluminense de atuação, 7. Sem Thiago Silva, 6,79. 7 jogos com Thiago Silva, 6 vitórias, 1 empate, 0 derrotas, 0 gols sofridos. Sem Thiago Silva, aí complicou, hein? 17 jogos, 1 vitória, 5 empates, 11 derrotas, um aproveitamento de 15%. Com o Thiago Silva, 90%. Gols sofridos, sem Thiago Silva, 26 gols sofridos. Jogos sem sofrer gol, sem Thiago Silva, todo jogo tinha gol. Com o Thiago Silva, no Brasileiro, nenhum golzinho tomado pelo Fluminense. Sem ser vazado nas últimas rodadas do Brasileirão, apesar das 19 finalizações no Mineirão, o Galo não acertou o gol, além de ter arriscado apenas 6 vezes de dentro da área. Já os paulistas, São Paulo, foi o nosso último jogo, chegaram a mandar uma bola na trave nos 14 chutes que tiveram, sendo 50% de fora, mas quase metade, 6, foram bloqueados. E Fábio precisou defender 3, só 3 chutes contra o São Paulo que Fábio precisou defender. As estatísticas são do site SofaScore. E assim, rapaziada, a própria matéria já diz isso, tá? A própria matéria já mostra que o Fluminense melhorou por conta da chegada de Mano Menezes, da mudança do Mano Menezes no estilo de jogo do Fluminense. E, obviamente, que não é coincidência. Como eles destacaram lá, o Thiago Silva faz muita diferença na defesa do Fluminense. Muita. Faz uma diferença absurda. Com o Thiago Silva na defesa do Fluminense, no Brasileirão principalmente, o Fluminense sofre muito pouco, rapaziada. Muito pouco. O cara sabe os atalhos. Eu não sou muito fã do Thiago Santos. Sei que o Thiago Santos, na última partida contra o São Paulo, fez uma partidaça. Deve estar com o bolso pesado até agora, porque o Caleri é chato. Mas deve estar lá no bolso do Thiago Santos até agora. Acho que ele só vai sair na próxima rodada do Brasileirão. Enquanto não começar o próximo jogo, o Caleri está ali, trancado dentro do bolso do Thiago Santos. Não gosto muito dele, mas eu também não posso negar que a fase do Thiago Silva, junto com o Thiago Santos, é muito boa. A dupla vem se entrosando cada jogo mais, é uma dupla alta, traz uma segurança maior defensiva para o Fluminense, que na minha opinião ainda tem um problema grande na jogada aérea defensiva, mas a jogada aérea ofensiva também tem melhorado, então a gente tem que fazer essa meia culpa também. Antes o Fluminense só sofria gol de cabeça, agora mesmo quando sofre, faz. Só que em outras competições, tá? Que no Brasileirão não sofre gol, nem de cabeça, nem de chute, de nada, não sofre, porque o Thiago Silva é um monstro e está ajudando muito para que o Fábio tenha segurança, para que o Fábio faça menos defesas, para que o Fábio fique menos exposto, o que é muito importante e reflete em números o quão bom é o momento do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro. Tinha muita gente secando o tricolor na última rodada, por quê? Deus me livre e guarde, o Fluminense não consegue a vitória contra o São Paulo, a gente vai ficar na zona de rebaixamento até o jogo contra o Juventude, que é só no outro domingo, não é nem domingo agora, é no outro domingo. Então, secaram, mas não adiantou muita coisa, porque eu falo para todo mundo, eu já vinha falando antes de Diniz sair, antes de Thiago Silva chegar, antes de Mano Menezes mudar tudo, eu já vinha falando, tá? Eu já vinha falando já para todo mundo, o Fluminense não cai. Porque muita gente entende de número, mas de Fluminense, quem entende é o tricolor, pô. E eu já falava, o Fluminense não cai, e tá aí, jogo após jogo mostrando que o Fluminense tá aí para quebrar, para esfarelar toda e qualquer estatística negativa pro Fluminense, a gente tá aí para quebrar ela, e esse ano a gente tá provando isso mais uma vez, tá? Outra coisa importante de trazer para vocês é que saiu recentemente um ranking mostrando de forma estatística e percentual os clubes que mais cresceram nas redes sociais. E percentualmente, o Fluminense de 2023 para 2024 foi o clube que mais cresceu nas redes sociais. E isso é muito importante e eu vou trazer o meu relato do motivo já já. Só que antes eu vou
trazer o número de qual foi o crescimento do Fluminense. O Fluminense cresceu 32% de 2022, de 2023 para 2024 nas redes sociais, em todas elas, tá, pessoal? Não é em uma específica, é em todas elas. E esse número é muito importante porque a gente vê, pelo menos eu, que sou sócio há um tempão, vejo no Maracanã a torcida rejuvenescendo. O pessoal volta a ir com criança para o estádio, a gente vê muito adolescente, a gente vê um pessoal ali de 18, 19 anos voltando a frequentar. Eu sou sócio, se eu não me engano, desde 2015 para 2016. Se eu não me engano, foi nesse período que eu virei sócio do Fluminense. E eu lembro que quando eu ia aos jogos, nesse período, era um público muito envelhecido. E hoje a gente já vê uma mescla. E isso se deu, obviamente, por causa de alguns fatores. Fator Libertadores, fator futebol, porque o Fluminense jogava um futebol no ano passado que todo mundo queria parar para assistir, todo mundo queria parar para acompanhar. Fator Marcelo, que trouxe uma visibilidade enorme. O Marcelo é um jogador nível mundo, não é um jogador nível Fluminense, Brasil só. É um jogador nível mundo, conhecido no mundo inteiro. Thiago Silva, jogador nível mundo, o mundo todo conhece Thiago Silva. Então esses fatores contribuíram muito e é muito importante que o Fluminense continue crescendo nas redes sociais para que a gente possa ver isso refletindo na torcida também. Porque quem faz o clube é a sua torcida e a gente precisa sempre dessa renovação e essa renovação é muito importante. Para isso, o meu trabalho, o seu trabalho, torcedor, o trabalho de quem está na direção do Fluminense, o trabalho dos jogadores, comissão técnica, é muito importante. Nós que estamos aqui pagando nosso sócio, comprando os artigos do Fluminense em lojas oficiais, indo para o estádio, a gente que faz o Fluminense forte. Todos nós, de forma conjunta, não são só os jogadores. E a gente quer que o Fluminense se mantenha forte, correto? E para isso a gente tem que ter uma torcida sempre sendo renovada. Então é muito importante que o Fluminense continue fazendo isso. Continue trazendo torcedor novo pro Maracanã. Torcedor novo para torcer pelo Fluminense. Muito importante isso, tá? E hoje o Fluminense soltou algumas fotos e eu vou trazer um trechinho aqui do treinamento de Facundo Bernal, um treino de finalização. O moleque tá bem, tá? Estão achando que o cara só defende? Só defende não. O cara também finaliza. O vídeo tá aí rolando para vocês. Ó, deu uma travada, mas agora vai engrenar. Vai engrenar. O moleque tá ali comemorando, ó. Ó a patada do amigo. Tá maluco? Facundo Bernal tá focado ao Cauã Elias. Indo lá tirar uma onda com o cara. Não adianta, Cauã. E não vai roubar tua vaga, não. Fica tranquilo. Ó, mais uma vez o vídeo aí rolando pra vocês, tá? Facundo Bernal tá tirando onda, tá ajudando muito o Fluminense e tá sendo importante nesse momento de saída do André. E eu torço para que ele se entrose cada vez mais, que ele se solte cada vez mais nesse time, porque já deu para ver que o cara tem muito potencial para ajudar o Fluminense. Eu não sei vocês que estão aí do outro lado e fiquem à vontade para comentar aí no nosso vídeo, tá? Deixar o teu comentário aí embaixo. Eu tenho para mim que o Facundo Bernal vai já, breve, despontar. Alguma coisa me diz que esse moleque tem muito futebol e que a gente ainda vai se surpreender muito positivamente com ele no Fluminense, tá? Então essas foram as notícias de quarta-feira que a gente tinha para trazer para vocês, algumas atualizações importantes. Espero que você tenha gostado, um vídeo mais extenso, um vídeo mais longo, mas deu para trazer todas as notícias, nossa opinião. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece aquele curtir, não esquece do comentário. Se não é inscrito, se inscreve. Procura a gente também nas outras redes sociais, Quintal Tricolor, no Instagram, no TikTok. A gente está sempre por aí trazendo muita notícia, muita novidade para você, tricolor, que está aí do outro lado. Tamo junto, saudações tricolores, e o céu é o limite para o Fluminense. Valeu!